Olá, meus amigos, boa noite, muito boa noite. Boa noite nesta segunda-feira, dia 10 de junho de 2024. O nosso programa, o nosso projeto novo, se iniciando agora, neste instante. O nosso programa O Homem Espírita. Esse projeto novo que estamos começando hoje, aqui através do canal Espírita da Associação Espírita Caritas, em Passos. Eu que sou César de Aquino, estamos aqui à disposição dessa nova jornada, desse novo caminho. Gratidão por estarmos aqui na segunda-feira, gratidão à espiritualidade maior, gratidão aos nossos mentores, aos nossos coordenadores desse projeto, que estão sempre aqui presentes conosco, os nossos irmãos espíritas, a nossa família espiritual, sempre presente conosco, nos acompanhando. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão aos nossos anjos guardiões, gratidão a todos os irmãos que foram conduzidos aqui para trabalhar conosco, assistir a nossa exposição, acompanhar conosco esse desenvolvimento intelectual e moral, esse trabalho, esse estudo, esse aprendizado. Gratidão a todos que estão aqui, gratidão a você que está nos acompanhando aí presencialmente, aqui através do canal do Caritas, no Instagram. Gratidão a todos aqueles que vão nos acompanhar depois, futuramente, que poderão assistir todo esse nosso projeto, todo esse programa, mais tarde ou depois, né? Poderão assistir aqui no Instagram do Caritas e poderão assistir também lá no YouTube. Todos esses projetos, todos esses programas estarão lá também no canal do YouTube da Associação Espírita Caritas de Passos. Nós estamos transferindo todos esses programas, todos esses vídeos para lá. Então você pode assistir durante a semana, né? Hoje nós estamos começando esse novo programa, então, né, que nós batizamos aí de O Homem Espírita. Na verdade não é só o homem, né? É uma maneira de considerarmos esse projeto, né? Para que a gente possa aprender um pouco mais sobre o espiritismo, sobre a vida espírita, né? A vida do homem, da mulher, do homem de bem, como é dito no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo lá que fala sobre o homem de bem, né? Então, considerando que sejam todos aí, né, na humanidade, todos os espíritos, né, da humanidade que possam acompanhar esse nosso aprendizado. Eu sou César de Aquino, sou trabalhador aqui da Associação Espírita Caritas de Passos. É importante a gente salientar isso, eu não sou nenhum historiador, não sou nenhum doutor da lei do espiritismo, né? Costumo sempre dizer, eu sou um apaixonado pela doutrina espírita, pelos estudos espíritas, até mesmo porque a minha vida foi transformada por causa dos estudos, né, da doutrina espírita. Depois que eu passei por uma jornada de reforma íntima, que ela ainda continua, só que agora um pouco mais amena, né? Mas eu passei por uma reforma íntima muito profunda na minha vida, nos últimos 7 anos da minha vida. Eu me aproximei mais ainda da doutrina espírita. Eu já frequento o espiritismo de uma maneira geral já há quase 20 anos. Só que nos últimos 7 anos da minha vida eu me aproximei mais efetivamente, me aproximei de maneira mais verdadeira, mais profunda, para que eu pudesse conseguir caminhar nessa minha evolução espiritual. E aí me tornei um apaixonado por essa doutrina, pelos estudos, pelos diálogos, né, que são promovidos dentro da doutrina espírita, né? Tudo isso fez e ainda fará muito sentido na minha vida, porque a gente acaba se identificando muito com todo esse aprendizado, né? Alguns amigos me consideram filósofo, então eu me aproximei, por exemplo, da filosofia espírita, né? A filosofia espírita, por que a gente chama de filosofia espírita? Porque é uma maneira da gente viver, é um jeito da gente viver.
né? É uma escolha, é uma decisão que nós tomamos na vida, né? Para o nosso dia a dia, para a nossa conduta pessoal. Então, por isso a gente considera a doutrina espírita uma filosofia de vida. Então foi uma filosofia que eu escolhi para mim, que fez sentido na minha vida diante de toda a transformação que eu venho passando, né? Como eu estou dizendo, nesses últimos 7 anos, de maneira muito mais profunda, de maneira muito mais transformadora. Então é uma filosofia de vida que me transformou verdadeiramente, né? Trouxe para mim mesmo aquele que eu sou, né? Eu costumo brincar com as pessoas mais próximas de mim, né? Que eu costumo sempre a dizer isso, né? Eu sou, né, César Vilela de Aquino hoje, né? Então é aquele realmente que veio aqui nessa terra de provas e expiações para poder se transformar, para poder crescer um pouco, para poder amadurecer um pouco intelectualmente e moralmente. Então, eu não sou nenhum historiador, né? Sou simplesmente um trabalhador, um humilde trabalhador que me aprofunda um pouco mais nestes estudos, e por causa de eu trazer essa condição, né, de ter sido professor universitário, ter sido um professor cientista, né, ter desenvolvido projetos de ciência na faculdade, na minha área de administração de empresas, né, não sou nenhum psicólogo, né, não sou nenhum terapeuta, não é? Eu sou administrador de empresas aí de formação, né? A minha carreira toda profissional foi construída dentro da administração de empresas, dentro da área estratégia e agora, né, nesses últimos tempos, dentro da área da estratégia comportamental. Então tudo isso me fez me aproximar deste assunto da doutrina espírita e me provocou internamente esse desejo de compartilhar, de dividir esse conhecimento com mais pessoas. Hoje, por exemplo, na doutrina espírita existe um estudo sistematizado, né? Existe um estudo chamado ESDE, 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 que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então é bom deixar bem claro aqui também que o que nós estamos fazendo aqui, esse projeto, né, de disseminação dessa história, dessas orientações, desse assunto, dessa área do conhecimento, não é um ESDE, né? O ESDE, como o próprio nome fala, o estudo sistematizado da doutrina, ele é muito mais aprofundado, muito mais detalhado, né? Ele tem, para que todos possam saber, quem estiver interessado, inclusive, quem estiver interessado em se aproximar mais deste assunto, existe o estudo sistematizado, que são 3 tomos, né? São 3 livros que são estudados, e isso é de longo prazo. Então, cada tomo desse, cada estudo desse, ele vai durante um ano, né? Aqui na Associação Espírita Caritas, por exemplo, nós temos o estudo todas as segundas-feiras lá no Caritas, e tem também o online, que é conduzido por outros irmãos. Então, são estudos que são feitos durante o ano, existe uma literatura específica para este estudo, e ele acontece, então, no período de 3 anos. Né? São feitos em grupos, em salas, né? São grupos são grupos de pessoas interessadas em mergulhar nesse estudo sistematizado. Então, aqui, o que eu pretendo trazer aqui, a minha proposta de estudo aqui, é algo mais leve, algo mais aberto, algo mais tranquilo para nós, contextualizando inclusive com as nossas experiências, contextualizando com a sua experiência, e você estiver do lado daí, né, me assistindo, me acompanhando, meu irmão, minha irmã. Obrigado por todos que estão aí nos acompanhando aí. Tem chegado pessoas aí bacanas aí nos acompanhando. Obrigado pelo acompanhamento aí de todos aí, né? Então, assim, para aqueles que estiverem daí, pode compartilhar também, fazer perguntas, compartilhar os seus conhecimentos também. Talvez eu não tenha o conhecimento suficiente, então compartilhe, e a gente vai somando isso aqui e a gente vai conduzindo isso aqui. Então a minha proposta é uma proposta mais não tão sistematizada como esse, né? Uma proposta mais humilde, mais tranquila, é por causa realmente
do meu desejo de compartilhar essa filosofia de vida que foi tão transformadora para mim, que foi tão ideal para mim, que me sustenta hoje no meu status de vida, na minha condição de vida, no meu momento de evolução, no meu momento de evangelização, né, nesse meu momento de desenvolvimento, até de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Então, é o desejo de compartilhar com mais pessoas essa proposta, não é? Pessoas talvez que não tenham essa possibilidade, né, essa oportunidade de acompanhar, por exemplo, o ESD, ok? E o que nós vamos ver aqui nesse projeto? O que nós vamos ver aqui nesse programa? Nós vamos conhecer um pouco mais quem foi Allan Kardec, né? Quem foi esse que é considerado o codificador da doutrina espírita. Nós vamos saber um pouco mais por que essa codificação da doutrina espírita veio para nós, né? Lá no final do século XIX, início do século XX. Nós vamos descobrir um pouquinho mais isso, vamos entender um pouco mais como é que foi o trabalho dessa codificação, qual que foi a metodologia que Allan Kardec utilizou, por que Allan Kardec se chama, né, considerado Allan Kardec, né, o nome dele não é Allan Kardec, né, o nome dele é Hippolyte Léon Denisard de Rivail, não é? Nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Então, é um francês, né, que naquela época já nasceu, já encarnou, né, já sendo preparado para esse propósito de vida. E aí, fazendo esse paralelo com a filosofia da doutrina espírita, fazendo, por exemplo, esse paralelo com a nossa existência, com a nossa experiência de vida. Então, por exemplo, né, fazendo esse parênteses aqui agora, né? Na França, Rivail, quando vem ao encarne, né, quando vem para a Terra, lá na França, lá naquele meio, naquela cultura, dentro daquela família, qual era a missão de vida dele? Qual era a proposta de missão de vida dele? Qual era o propósito de vida dele? Não é? Ele só foi entender, ele só foi descobrir essa missão, esse propósito de vida dele verdadeiro aos 50 anos de idade, que foi quando, então, em 1854, ele começou a acompanhar os chamados fenômenos das mesas girantes. Então nós vamos saber, por exemplo, que os fenômenos são esses. É a proposta nossa aqui, trazer um pouco mais desse conhecimento e entender por que isso. E aí fazer esse paralelo. Você já sabe qual é o seu propósito de vida? Você já sabe qual é a sua missão de vida? Para que você está sendo orientado? Por que você foi preparado para estar aqui até hoje? Você já entendeu um pouco mais a respeito disso de você? Não é? Então, são algumas reflexões que nós fazemos dentro da filosofia. Não é? A filosofia para a gente poder entender um pouco mais a nossa vida. A filosofia ela veio desnudar a nossa vida para que a gente possa entender um pouco mais o nosso processo de vida, né? Então, é isso, esse é o nosso propósito. E aí depois da gente mergulhar um pouco mais nesse contexto, né, do Rivail, do Allan Kardec, de como ele construiu tudo isso, de, né, o que eram os fenômenos das mesas girantes, como é que isso foi sendo construído, como é que ele codificou essa doutrina espírita, nós vamos entender então que codificação é essa, né? Nós vamos entender qual foi a obra do legado que Allan Kardec então deixou para a humanidade, que hoje transforma vidas no mundo inteiro. Hoje nós encontramos trabalhos espíritas, nós encontramos casas de oração espíritas orientados pelas obras básicas do Allan Kardec no mundo inteiro. Então isso se disseminou, né, realmente como uma nova condição para que a gente possa entender a doutrina do cristianismo, a doutrina de por que seguir esse nosso modelo e guia que é o Jesus Cristo,
entender o Evangelho de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais didática, mais doutrinária, entender um pouco mais essa filosofia, que a gente costuma sempre dizer aqui nós espiritistas, né, que acompanhamos, né, essa doutrina espírita, nós costumamos dizer que a doutrina espírita ela é reveladora e consoladora, né? Fazendo um parênteses aqui, né, trazendo isso um pouco com um tom de brincadeira, muitas pessoas dizem assim, né? Ninguém depois que morreu voltou para contar como é que é lá. E nós espiritistas, nós sabemos que sim, muitos, milhares, né, centenas de milhares já voltaram sim para dizer como é que é do outro lado. Haja vista toda a obra básica da doutrina espírita que foi codificada pelo Allan Kardec. Além das obras espíritas, existem centenas de milhares de literatura psicografada por vários médiuns famosos. 2 destes, por exemplo, todos nós conhecemos, Chico Xavier e o Divaldo Franco, né? Então, estes 2 grandes, famosos médiuns, além de outros vários que já escreveram e publicaram vários textos. E espíritos famosos, como Hermance Dufour, né, como Joana de Ângeles, como Emmanuel, que foi, né, o mentor de Chico Xavier, publicou mais de 400 obras famosas. Nós temos, por exemplo, a obra de André Luiz, que são 15 livros, né? Obras famosas, como, por exemplo, Paulo Estevão. Então, assim, existem hoje centenas e milhares de textos, de literaturas, de estudos científicos profundos. Existe hoje a Federação Espírita Brasileira, existe hoje os estudos da medicina espírita, existem centenas de médicos, né, voltados ao estudo científico da doutrina espírita. Então hoje nós temos N condições de dizer que sim, muitos voltaram para nos dizer como é que é do outro lado. E aí basta a gente aceitar isso. E até hoje ainda é difícil, muitas pessoas têm dificuldade de aceitar isso, mas como tem a própria dificuldade de aceitar o Evangelho do Mestre Jesus. E aí nós encontramos essa dificuldade em todas as doutrinas, em todas as religiões, em todos os dogmas, no mundo inteiro, por onde você vai, nós encontramos ainda essa dificuldade de ter o entendimento a respeito das leis máximas do nosso Mestre Jesus, as leis máximas do divino, de Deus, né? Então, da mesma forma, e nós estamos aqui então com esse propósito de mais uma vez, né, bater nessa tecla, trazer informações, trazer essa oportunidade de aproximar essas informações da doutrina espírita para pessoas comuns como nós, como eu e como você, né? Não temos a intenção aqui, de maneira alguma, longe disso, de convencer você, né, que nos acompanha, convencer os irmãos de qualquer coisa. Nós queremos trazer aqui informações, nós queremos trazer aqui conhecimento, nós queremos trazer aqui, por exemplo, a minha prática, né? A minha prática propriamente dita em relação a essa filosofia que foi tão transformadora na minha vida e que eu acompanho várias outras vidas sendo transformadoras, né? Sendo transformadas por esta doutrina. Então esse é o nosso objetivo aqui, né? Esse é o nosso propósito aqui, trazer um pouco mais de informações para vocês a respeito dessa doutrina que é, como a gente tinha dito agora há pouco, reveladora e consoladora e também transformadora na nossa vida. Então, fique à vontade você daí de fazer alguma pergunta, de deixar alguma pergunta no direct, ou mesmo aqui durante a nossa explanação, algum comentário, né? Ou alguma
alguma prática, né, que você tem, ou um exemplo de vida, né, algum testemunho que você talvez queira compartilhar com a gente. Então fique à vontade para que vocês possam interagir conosco durante esse movimento aqui que nós estamos fazendo. Estes 2 projetos acontecem todas as segundas-feiras. Às 19 horas nós estamos né, trazendo os caminhos de Paulo, que nós já estamos no programa número 3. Hoje nós começamos então o Homem Espírita, que nós temos aqui o programa número 1, então. E nós temos todos os dias, às 6 horas da manhã, o Despertar, que é o Evangelho, que é a prática do Evangelho no Lar, que acontece todos os dias de segunda a sábado. Este às 6 horas da manhã. Então todos os dias eu estou às 6 horas da manhã e nas segundas-feiras eu estou às 19 e às 21 horas aqui compartilhando conhecimento com vocês, ok? Bom, eu já tinha dito, né? A gente tinha comentado aqui agora há pouco quem foi, né? Allan Kardec. Então, Allan Kardec, a verdadeira, né, o nome dele verdadeiro aqui para nós é Hippolyte Léon Denisard de Rivail, não é? Ele nasceu, né? Nasceu em 1804, não é? E é considerado, como a gente já tinha dito aqui, o codificador, né, da doutrina espírita. E qual foi essa codificação? As obras básicas são consideradas, então, o trabalho de codificação que Allan Kardec produziu, com a ajuda dos médiuns daquela época e com base nas informações que os espíritos passavam através daqueles médiuns. Então essa codificação deu origem à obra básica do Allan Kardec, que são 6 livros, são seis livros dentro dessa literatura. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, foi o primeiro livro a ter sido lançado por ele. Né? Para nós termos ideia, deixa eu buscar aqui essa cronologia, né? Para a gente poder trabalhar com base nessas datas. Né? O Livro dos Espíritos, lançado em 1857, levando em consideração que o Allan Kardec, então, ele começou a tomar contato pelos fenômenos das mesas girantes, que eu vou dizer agora há pouco que fenômeno é esse. Então, ele com 50 anos, então ele nasceu, né, ele nasceu em 1804, então ele com 50 anos, ele estava com 54 anos, né? Então, em 1854, ele começou a tomar contato com estes fenômenos. Em 1857, então, ele lança o primeiro livro dessa codificação, a primeira literatura dessa codificação, que é o Livro dos Espíritos. O que é o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos são as primeiras perguntas que Allan Kardec faz com o questionamento. O primeiro questionamento que ele faz, são mais de 900 perguntas que ele faz aos espíritos, por meio dos médiuns, né? Depois dele ter começado a acompanhar os fenômenos das mesas girantes, que eu vou dizer daqui a pouco que fenômeno era esse. Então ele começa a se interessar por isso, ele começa a se aproximar por isso. Ele era um estudioso, cientista, cético. Daqui a pouco eu vou passar para vocês, eu vou contar para vocês o que era o Rivail nos seus primeiros 50 anos. Eu vou dizer para vocês daqui a pouco. Mas só a gente se adiantando um pouquinho mais aqui a respeito das obras. Então, o Livro dos Espíritos, em 1857, foi a primeira obra dele, né? A primeira obra que surgiu. Então, como eu estava dizendo, são mais de 900 perguntas que foram feitas aos espíritos. Daqui a pouco eu vou explicar como é que isso era feito, para vocês verem o trabalho fabuloso que foi feito. Em segundo, né, na sequência, veio então o Evangelho segundo o Espiritismo, já em 1863. Depois do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós tivemos o Livro dos Médiuns,
em 1867. Na sequência, a Gênese, que foi em 1868. Tudo isso conduzido dessa forma. Allan Kardec fazendo questionamento aos espíritos por meio dos médiuns, os médiuns psicografando as respostas dos espíritos e Allan Kardec codificando tudo isso, juntando todas essas informações, fazendo todo esse juntamento, esse compêndio de respostas, e aí então ele foi dividindo esse material, ele foi estruturando essas respostas, foi estruturando esse material para ir lançando então estes livros, né? Na medida em que ele ia nesse crescente, ele ia publicando então estes materiais. Então, o Livro dos Espíritos, na sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência, o Livro dos Médiuns, que fala então, o Livro dos Espíritos conta toda a primeira, né, as primeiras informações que os espíritos trazem, então, as primeiras informações, os primeiros conhecimentos que os espíritos trazem, então, para o Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo traz, então, várias tomadas dos evangelhos, dos 4 evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos e João, traz as tomadas desses evangelhos, alguma parte dos Atos dos Apóstolos, né? Então são várias tomadas desses evangelhos e as explicações dos espíritos com relação à tradução daquele evangelho, como é que é a prática no dia a dia, como é que é a prática da doutrina espírita, então, ou como deveria ser a prática da doutrina espírita para o homem de bem, não é? O Livro dos Médiuns, então, contando o que é ser um médium. O Livro dos Médiuns é todo orientado para a mediunidade, explicando o que é a mediunidade, as várias formas de mediunidade, né, as várias práticas de mediunidade. Depois vem na sequência, em 1868, a Gênese. A Gênese vem contar toda a história de como surgiu o planeta Terra, o universo, quem é Deus, como Deus construiu tudo isso, não é? E aí a gente precisa de tomar alguns cuidados, né? A gente precisa de ter algumas ponderações, né? Porque entra em choque um pouco aquilo que a gente aprende na escola, ou seja, aquilo que eles queriam que a gente aprendesse, a forma que a gente, né, teria que aprender aquilo, né? A Gênese, ela desvenda muita coisa que a gente não sabia, né? Que a gente não sabia até hoje, né? Nos leva a entendimentos profundos de como nós fomos gerados, por exemplo. E por que a gente considera isso, né? Nós nos consideramos espíritos milenares, né? Nós nos consideramos espíritos de mais ou menos 40 mil anos, né? Que é a fase adômica, né? Ou seja, depois de Adão. Então tem a fase antes de Adão e a fase depois de Adão, né? Então nós somos considerados essa geração, a geração adônica, né? Ou seja, depois de Adão. E aí nós temos aproximadamente 40 mil anos. Né? Então, alguns de nós têm 40 mil anos, alguns de nós 5 mil anos, outros 10 mil anos. Nós somos espíritos, né, que já estamos nessa trajetória há muito tempo, né? Provavelmente muitos de nós que convivemos juntos, nós já nos conhecemos em outras situações. Aquele velho ditado, a gente já se conhece desde outros carnavais, não é? E estamos aqui de novo juntos para aprendermos novamente, né, coisas que nós não aprendemos lá no passado, não é isso? Por exemplo, amar, não é? Muitos de nós ainda não aprendeu a amar de verdade, amar na essência, não é? Muitos de nós ainda não aprendeu a lidar com o próximo de maneira efetiva, não é assim? Então, assim, nós viemos em grupos de novo para a gente poder ajudar um ao outro. Muitos de nós já fizemos parte de muitas guerras, de muitas batalhas, né? Muitos de nós já vivemos juntos ou separados. Muitos de nós
já foi pai, mãe, irmão, irmã, já foi primo, prima, padrinho, padrinha, já foi vizinho, vizinha, né? Muitos de nós já trabalhamos juntos ou não, muitos de nós já fomos algozes, muitos de nós já fomos vítimas, muitos de nós já fomos duelistas, né? E algum de nós venceu esse duelo. E aí estamos aqui de novo para a gente, pelo amor de Deus, não duelar mais, nós não precisamos mais. Gente, vamos colocar uma coisa na nossa cabeça. Nós não precisamos de duelar mais, não é? Nós não somos mais duelistas. Não tem que ninguém vencer nessa história, não é? Já vamos colocar isso na... É um aprendizado, viu, gente? É um aprendizado que eu trouxe para a minha vida, não é? Eu trouxe para a minha vida com a doutrina, com a filosofia espírita. Eu não preciso de duelar mais com ninguém. E aqueles irmãos que ainda talvez não ainda entenderam isso, né? Que estão aí à disposição da minha obsessão, por exemplo, né? Eu já conversei com eles, falei, olha, a única coisa que eu tenho que pagar a vocês da agora é o amor. A única dívida que eu tenho com vocês agora é o amor. Eu tenho que amar, mais nada, não é? Eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender a amar na minha vida. E amar direito, não é? Eu tenho que amar de forma que eu possa não ter que aprender isso mais. Não sei se eu vou conseguir ainda nessa existência. Talvez eu ainda passe por mais algumas existências, mas né, a gente tem que estar de olho nisso, a gente tem que estar focado nisso aí, para que a gente possa seguir em frente. Então, olha só, a doutrina espírita nos traz todas essas informações. A Gênese, por exemplo, ele é um livro, ele é uma literatura que vai nos trazer muitas dessas informações. Então, olha só, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênese, e tá faltando um ainda que eu me esqueci aqui. Tem a revista, né? Tem a Revista Espírita, que é uma outra literatura que Allan Kardec criou naquela época, né? Sim, Céu e Inferno, isso. Nossa, agora achei aqui. Então, na sequência, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno, que vem dizendo sobre as condições do ser humano, o nosso céu e o nosso inferno. Todos nós, seres humanos, viventes nesse planeta Terra, trazemos juntos o nosso céu e o nosso inferno. Não existe um lugar material para a gente ir nessa condição. Ele está dentro de nós, o céu está dentro de nós e o inferno está dentro de nós. O que nós precisamos de aprender é viver no céu, não é isso? É viver de bem com a vida, é estar no céu, não é? E existe um sexto livro, uma sexta obra, que se chama Obras Póstumas de Allan Kardec. Quando Allan Kardec desencarnou por causa da sua doença, nós vamos falar sobre isso historicamente mais à frente, ele deixou várias anotações ainda que não entraram nestas literaturas, que não entraram nessas codificações, nessa estruturação que ele fez. Então ficou ainda várias anotações que ele tinha feito e que tinha guardado. E aí então, depois da sua morte, juntaram essas informações, juntaram estes textos e editaram então as obras póstumas de Allan Kardec. Então nós temos a obra básica considerada a codificação de Allan Kardec, são 6 obras que que a minha pretensão é que eu traga isso para esses estudos nossos, e nós vamos passar por cada um deles, né, fazendo menção a todo esse material durante a nossa programação aqui. Depois que a gente passar essa parte histórica, depois que a gente passar essa parte de conhecimento da doutrina, de Allan Kardec, essas primeiras informações, nós entraremos então, né, nesses materiais
nós entraremos então em cada uma dessas obras para a gente poder falar um pouco mais sobre elas e a gente, né, trabalhar um pouco cada uma desses questionamentos que foram feitos, não é isso? Então vou voltar um pouquinho atrás agora para a gente poder falar o que foi ou o que foram, né, o fenômeno das mesas girantes. O que levou Allan Kardec a buscar então esse estudo, se aproximar desses fenômenos. As mesas girantes foram uma maneira que os espíritos se encontraram para chamar a atenção de Kardec, né? Para chamar a atenção do Rivail. E esses fenômenos começaram um pouco antes, né? Um pouco antes de 1854. E aí esses fenômenos, nada mais é do que eram? Eram sessões mediúnicas, não é? Onde algumas pessoas sentavam em volta das mesas, em volta de uma mesa, por exemplo, davam-se as mãos, faziam uma meditação ali naquele momento, faziam alguma oração, e aí a intenção era entrar em contato com o mundo espiritual. E aí, entre aquelas pessoas, tinha ali naquele meio alguém que era um médium, ou seja, era alguém que conseguia essa conexão de maneira mais efetiva, de maneira mais ostensiva. E aí então os espíritos se comunicavam através das mesas, através dos movimentos das mesas. Essas mesas então elas se levantavam, elas batiam no chão, elas se movimentavam, elas se elevavam e dançavam, né, como eles diziam, né, era a consideração que eles faziam. E aí essas pessoas faziam então perguntas aos espíritos, faziam perguntas através do médium, fazia pergunta aos espíritos. E aí, através de um código já pré-determinado entre eles lá, as mesas batiam no chão, faziam barulhos, arranhava, como se fosse, por exemplo, não sei se alguém de vocês conhece, código Morse, né? O código Morse é por pulsos elétricos, né? Então, naquela época, as mesas elas produziam sons através de um código Morse, por exemplo, né? Batia tantas vezes ou arrastava tantas vezes, e aí eles iam juntando esses códigos transformados em letras, formavam as palavras, formavam as frases. Formavam então as respostas para aquelas perguntas. E que perguntas eram? Perguntas de todo tipo, perguntas a respeito do mundo espiritual e perguntas de vidas, por exemplo, perguntas pessoais daquelas pessoas naquela época, não é? E isso foi evoluindo. As mesas se transformaram depois, tiveram a ideia, né, de colocar então letras em cima da mesa, né, reproduziram, né, o alfabeto, colocando o alfabeto em cima da mesa, com uma haste, o médium então, segurando uma haste, fazia perguntas ao mundo espiritual e os espíritos então, respondendo para aquele médium, o médium ia apontando as letras, né? Ou então dentro das cestas ele ia retirando letras e formando as palavras. Isso foi evoluindo até a condição da psicografia. Então foi o primeiro, né? Foi uma das primeiras características dos médiuns, uma das primeiras evoluções da mediunidade, né? A mediunidade auditiva, a mediunidade da psicografia, né? Então o médium escutava o diálogo desse espírito, né, sensitivamente, e reproduzia isso então escrevendo. O espírito ditava e o médium então escrevia. Ou então o espírito incorporava no médium e transcrevia aquilo que ele precisava de transcrever. O médium então era essa pessoa que mediava essa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material.
Nessa fase, um pouco antes dessa fase, então, Rivail é convidado. Rivail era um professor, ele era um cientista, ele era filósofo, ele era, né, a sua formação acadêmica riquíssima, né? Vou dizer para vocês aqui, Rivail, né, recebeu uma educação na elite daquela época, frequentou várias instituições de renome, como por exemplo o Liceu de Lyon, que é famoso, ou era famoso naquela época, e a de Sorbonne, em Paris. E ele era extremamente inteligente, era um cara fora da caixinha, era um cara de QI altíssimo, né? Muito inteligente, muito introspectivo, muito racional, muito cético. Então, ele se conduzia pela ciência puramente. E ele, com essa inteligência e frequentando essas instituições de renome, ele envolvido com toda essa ciência, ele se formou então em filosofia. Ele era influenciado por pensadores como Sócrates, Platão, Descartes. Rivail desenvolveu um profundo interesse pelas questões existenciais e pela busca do conhecimento profundo. Ele se formou em medicina, ele era médico, apesar dele não exercer essa profissão de médico, ele formou-se em medicina, ele se aprofundou nos estudos, nos ensinamentos da medicina. Tanto é que depois ele desenvolveu mais à frente alguns dos primeiros estudos sobre magnetismo, né? Ele se envolveu também com o estudo de linguística. Ele era fluente em diversos idiomas, como latim, grego, inglês, alemão, italiano. Rivail demonstrava uma grande aptidão nas línguas e nessas culturas dessas línguas. Com todo esse estudo, qual que era a carreira dele? Por onde que ele passou? Ele se tornou professor. Ele se tornou professor e pesquisador de carreira. Então a sua vida começou em 1823, indo até 1850. Ele, por exemplo, foi adepto aos métodos pedagógicos inovadores naquela época de Henrique Pestalozzi, né? Então, um dos grandes estudiosos aí da linguística e da educação até hoje. Ainda nós temos muitos conceitos ainda vindo do suíço Juan Henrique Pestalozzi. Autor e tradutor de vários livros, não é? Professor, autor e tradutor de vários livros na área da pedagogia, na área da filosofia, história, ciência, todos traduzidos para o francês, né, em grandes materiais, né, literaturas de grandes autores de renome. Em 1839, por exemplo, o Rivail então começou a desenvolver dele mesmo os estudos sobre magnetismo. Ele se casou em 1832, teve um filho chamado Auguste e frequentava a Sociedade de Paris, frequentava a Sociedade Cultural e Literária de Paris. E aí então, um dos amigos dele, desses núcleos, sabendo dos fenômenos das mesas girantes, das mesas dançantes, convidou Rivail então, como ele cientista, para fazer parte de algumas dessas sessões. As primeiras, ele como cético, como cientista, ele não quis participar. Mas depois ele se viu envolvido por um convite de um dos amigos dele, ele se viu convencido e aí foi participar de uma dessas sessões. Chegando lá, ele começou a observar que existia alguma coisa de muito interessante nas respostas que aquelas mesas davam, que aquele processo de codificação dava nas perguntas que eram feitas. Ele, inclusive, elaborou algumas perguntas daquelas sendo respondidas naquela época por aquele processo das mesas. E aí, então, ele começou a se aproximar desses estudos, a se aproximar desses fenômenos, e aí, então, Rivail começa a dedicar efetivamente a sua vida à codificação destes fenômenos. Aí começa, então, verdadeiramente
a busca pela compreensão de todos esses fenômenos, de tudo isso que acontecia, né, de forma inteligente. Ele começou a observar que existia questões inteligentes ali a respeito daquelas respostas, daquelas informações, daquele processo de comunicação. Ele começou a observar, então, muito fundamento científico a respeito daquilo. E o que ele começou a usar? Depois, então, na sequência, foi aí onde ele começou a juntar todo esse material. Qual foi o trabalho fenomenal de Allan Kardec? Ele usou uma metodologia de pesquisa que hoje nós conhecemos dentro da área de pesquisa. Nós conhecemos como, dentro dos textos que a gente lê, né, uma metodologia que nós conhecemos como análise de discurso. Ele utilizou naquela época a metodologia de análise de discurso. Ou seja, como é que funciona isso? Como é que funciona a análise de discurso? Olha o que Allan Kardec fazia. Ele de forma criteriosa, de forma disciplinada. Ele naquela época já conhecia, já tinha o conhecimento de vários médiuns que estavam em vários lugares no país inteiro, moravam em vários lugares no país inteiro, inclusive em outros países, porque essas informações, depois que ele começou a se dedicar a isso, várias outras informações começaram a chegar até ele, né? Vários outros fenômenos começaram a chegar até ele. Então o que ele fez? Ele elaborou várias questões, inclusive essas primeiras questões estão lá no Livro dos Espíritos. Nós vamos conhecer, né, várias dessas questões. Ele elaborou uma lista de questões, ele elaborava a questão, escrevia uma carta para aquele médium, enviava essa carta com essa questão para vários médiuns diferentes, em lugares distintos, não pertos um do outro, não na mesma cultura ou na mesma cidade. Ele mandava para médiuns em lugares distintos, que não possuíam comunicação um com o outro. E depois recebia essas cartas, recebia estas informações que ele enviava, lia todas estas respostas, e aí então, com base fundamental, com base teórica, com base filosófica, com base em todo aquele conhecimento que ele tinha, ele ia juntando essas respostas, aquelas que se pareciam mais, por isso nós chamamos de análise de discurso. Hoje, dentro da pesquisa científica educacional, por exemplo, nós chamamos de análise de discurso. Ele ia analisando essas respostas, todas as respostas. Ele lia todas as respostas, de todos os médiuns. Aqueles que ele via que não tinha muito fundamento, ele descartava. Porque ele já começou a entender que existiam vários tipos de espíritos. Espíritos de todo tipo. Espíritos que eram sérios, espíritos que eram doutrinadores, espíritos que eram bagunçadores, espíritos que queriam era se divertir com o trabalho dele. Então, naquela época ele já começou a identificar tudo isso. Inclusive em algumas perguntas, né, é trabalhado isso no Livro dos Espíritos. Ele faz essa pergunta aos espíritos, né? Os vários tipos de espíritos que existem no mundo espiritual. E lá, gente, fazendo um parênteses, lá tem o mesmo tipo de espíritos como nós temos aqui vários tipos de pessoas, viu, gente? Aqui a gente conhece vários tipos de pessoas, né? Pessoas de todos os tipos. Pessoas que nós podemos confiar e pessoas que a gente não pode confiar. Lá também, viu? No mundo espiritual também tem, né? Espíritos que você pode confiar e espíritos que você não pode confiar.
Então é importante a gente estar muito atento nas informações que a gente recebe, né? Nas conduções que a gente tem, nas intuições que a gente tem através da espiritualidade, para a gente poder entender se isso faz parte de um contexto, né, dentro de um determinado padrão ou não, viu? Então a gente precisa de estar muito atento, porque nós recebemos interferências, né? Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta justamente a respeito disso. Allan Kardec pergunta aos espíritos: nós recebemos interferências dos espíritos? E aí os espíritos respondem, né? Mais do que você imagina. Então nós recebemos interferências do mundo espiritual, sim, e de todo tipo. O que vai definir essa interferência, né? É a sua sintonia, né? Então, dependendo do jeito que você estiver pensando, a sua forma de pensar, a forma que você sintoniza com a sua existência, com a sua vida, com o mundo que você vive, você será intuído, você vai receber uma interferência qualquer aí, né? E existem muitos espíritos aí, né, à disposição de interferir na nossa vida. Todos nós temos, viu, gente? Não fica tranquilo que, né, que ninguém é mais bonito que o outro aqui não, tá bom? Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para poder receber essas interferências e a gente, né, nós trabalharmos, né, com essas condições que nós temos na nossa vida. Então, a gente recebe interferência, sim, de todo jeito, não é? Então, voltando à nossa história aqui, então, Rivail, Allan Kardec, então ele faz ele começa a juntar essas respostas. Gente, imagina só, em 1854, a única condição que tinha naquela época era o correio, eram os mensageiros, né? Então imagina o tempo que levava de uma carta chegar até o médium fazer o exercício, né, da sessão mediúnica, responder estas questões, ser psicografada, as pessoas que estavam envolvidas naquele processo, responder essa carta, enviar essa carta de volta, Rivail Allan Kardec esperar todas essas cartas chegarem. Ele esperava todas elas chegarem. Se não chegava, ele entrava em contato com as caras. Você não me respondeu ainda, você não me respondeu ainda. Quem não queria responder, ele então descartava, fazia uma pergunta por um novo. Ele tinha sempre um critério de quantidade de questões, né? Ele sempre tinha o seu critério de quantidade de questões ali, que ele enviava para a quantidade de média, até que ele formatasse uma resposta fundamentada para aquela questão que ele tinha feito. Então, olha o trabalho maravilhoso desse nosso irmão Allan Kardec. A energia produzida durante esse desenvolvimento, a energia produzida através da junção desse material, através desse trabalho que foi feito pelo nosso irmão Allan Kardec, é maravilhoso. Por isso essa doutrina é tão transformadora para nós. Por isso essa doutrina ela é tão reveladora e tão transformadora para nós. E aí então, segundo esse trabalho que ele fez, não como hoje, nós temos o WhatsApp, nós temos agilidade, nós temos velocidade na comunicação, mas olha lá naquela época. E o Allan Kardec se dedicou efetivamente, ostensivamente, ao desenvolvimento desse trabalho, ao desenvolvimento dessa codificação. Por isso chamado codificação. Ele foi juntando todas essas informações e produziu então na sua história 6 obras básicas. 5 destas obras em vida e ainda deixou várias informações para serem ainda estruturadas. A 6ª obra, que são as obras póstumas de Allan Kardec. Então olha que maravilha esse trabalho, que maravilha esse processo, né? Que ostensividade, que doação, que dedicação, que disciplina formidável a minha cachorrinha está aqui me mordendo aqui. Né? Que maravilha, né? Esse trabalho desenvolvido
pelo nosso irmão Kardec, e esse trabalho desenvolvido por essa condição, e todos os espíritos ainda envolvidos nesse processo, todos os espíritos que foram envolvidos na construção dessa codificação. A quantidade de espíritos que auxiliaram, não é, nessa codificação. Nós temos informação em alguns textos da obra básica que o próprio Jesus, né, o próprio Espírito Verdade, chamado Espírito Verdade, que é o nosso próprio Jesus, teve condições de ajudá-lo, né, em algumas respostas, em alguma dessas construções, não é? Então, olha que maravilha a quantidade de irmãos espíritas, de benfeitores, de espíritos, né, de alta evolução, né, de alto conhecimento, de um nível de evolução altíssimo, vários espíritos, ou seja, uma comunidade inteira, uma fraternidade inteira de espíritos auxiliando nesse processo, porque sabiam já que toda essa obra, que toda essa doutrina viria a transformar toda a humanidade, como ela é transformadora hoje em dia. O mundo inteiro, a humanidade inteira toma conhecimento da obra espírita, da doutrina espírita. E ela é considerada hoje, né? A doutrina espírita, ela é considerada hoje, né, a terceira, né, iluminação. A primeira iluminação, né, vieram com os primeiros profetas, a segunda através de Moisés, e a terceira através a primeira através de Moisés, a segunda através do Mestre Jesus, e a terceira revelação, a terceira iluminação, a terceira revelação considerada como a doutrina espírita, que vem revelar para nós várias situações, né, circunstanciais que nós podemos conduzir na nossa vida. Então, como é maravilhoso, né? Por isso que a gente é apaixonado na doutrina espírita, por isso que a gente é apaixonado nesse conteúdo, por isso que a gente é apaixonado em todo esse processo, porque ele é envolvido de muito trabalho, de muita doação, de muita caridade, de muita energia, não é? E nos traz várias condições, né? É como se fosse um verdadeiro manual, né, de como se faz, né, os 10 passos para né, nós termos uma vida melhor, uma vida mais orientada pela doutrina cristã, pela doutrina, né, que nos faz melhor, que nos faz ser, que nos leva a ser seres melhores, para que a gente possa vencer a nossa jornada e caminharmos de volta de maneira iluminada, fortalecida, desenvolvida moralmente, de volta aos braços do nosso Pai, de volta aos braços do nosso Pai maior, da nossa espiritualidade maior. Então, por isso a gente é apaixonado, tão apaixonado nessa doutrina, por isso a gente quis trazer todas as segundas-feiras, às 21 horas, um pouco desse conhecimento para todos vocês. Esse foi o nosso primeiro programa. Segunda-feira tem mais, segunda-feira nós traremos aqui mais informações a respeito de toda essa doutrina, de todo esse trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro programa. Convidem mais pessoas para participar conosco. Divulguem esses projetos nossos, né, através aqui da doutrina da Associação Espírita Cartas. Quem quiser assistir mais depois pode assistir, porque esses programas ficarão gravados, né? Ficarão gravados tanto aqui no Instagram como lá no YouTube, né? Até amanhã cedo eu já transferi tudo lá para o canal do YouTube, né? Você pode acessar lá o canal do YouTube, né? Dar o seu like lá, né? Se inscreva no canal para receber, né, as notificações que está chegando material novo lá, e nos acompanhe sempre nos projetos que nós desenvolvemos aqui na Associação Espírita Caritas, né, de boa vontade, de bom grado, de coração aberto, com a intenção de a gente realmente compartilhar esse conhecimento. Grande abraço, boa segunda-feira, bom final de segunda-feira, boa semana, beijo no coração e até segunda-feira que vem com mais um pouco do Homem Espírita.